Recording is on. Bom, então vamos lá. Fico sempre incomodado com essa sombra na minha cara, mas paciência, né? Eu não sou youtuber, sou professora, a gente está aqui fazendo o que pode. Bom, então vamos lá, né? Guimarães Rosa, essa figura tão específica, eu acho que eu falo isso de todo mundo, mas no caso do Guimarães Rosa, realmente, né, não tem nada minimamente parecido com o que ele faz na literatura brasileira. Agora o Rubaiá tá perguntando aqui, né? Deve estar entrando. Bom, mas enfim. E na literatura mundial, né? É um escritor que volta e meia o pessoal tenta traduzir, e traduz, né, para outras línguas, para inglês, francês, espanhol, alemão, né, tem uma tradução famosa. E aí se depara com essa dificuldade enorme, né, de traduzir, sobretudo o Grande Sertão Veredas, né, que é o grande romance, o único romance dele, né, romanção, mas, enfim, que é a obra mais conhecida. Vocês já leram Grande Sertão Veredas? Não, eu nunca li, não. Nunca li também, professora, o Grande Sertão. Não, em algum momento vocês vão ler, né? É meio incontornável para quem trabalha com literatura. Mas o conto que a gente leu, não sei se vocês chegaram a ler todo, né? Eu esqueci de avisar que era um conto longo, né? Depois eu fiquei, quando eu relendo essa semana, eu falei, nossa, eu devia ter avisado. Mas, enfim, vocês conseguiram ler o conto todo? Sim, eu consegui ler inteiro, porque eu tinha visto ele na ementa há um tempo atrás, e igual eu falei nos primeiros dias da aula, né? Eu nunca fui tão frequente, assim, de ler toda a ementa de uma matéria de literatura brasileira, e desde a primeira aula eu estava com conforto de tentar ler tudo, né? Aí eu mandei para os meus amigos que são mais fãs, assim, de literatura, e eles já tinham me avisado que era um conto bem longo, que era para mim tentar adiantar a leitura, porque senão eu ia me atrapalhar na semana, e eu tinha conseguido ler umas 2 semanas antes. Ai, que bom, seus amigos fizeram o meu trabalho. Você conseguiu ler, Malu? Consegui, eu li ele todo também, mas eu li ele ontem mesmo, mas eu tirei a parte da manhã para ler e consegui completar a leitura. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver o e-mail que eu mandei comentando nossa, eu esqueci, gente, que horror, esqueci completamente. Esqueci, Mas... não, é sério, eu sempre, de manhã, a primeira coisa que eu faço é ler os comentários de vocês, e hoje eu esqueci, pronto, confesso. a gente discute agora, talvez, se der, não tem problema não. Não, mas vamos discutir essa coisa. Eu falei no comentário que no primeiro período da Letras, um amigo meu da Letras, né, que eu conheci na faculdade, ele leu o conto e aí falou, nossa, é muito bom, leia, não sei o quê, você vai adorar, é muito bom, é genial, nananã. E eu não, sei lá, não dei muita bola, tinha um monte de coisa da faculdade para ler e acabei não lendo. E eu me arrependi de não ter lido antes, porque eu achei muito bom. É muito impressionante. Muito, muito bom. É muito impressionante. Tudo, bom, assim, a sonoridade, essa mistura de português com tupi, os vocabulários, assim, é bem, bem complicada, né? Mas é bem fascinante também. Né, quando a gente começa a ler, a gente fala, pronto, não vou entender nada. Né? Mas aí a parte de não entender, né, de alguma maneira, também é parte, né, da experiência. Então é interessante mesmo. Mas eu perguntei essa coisa de se vocês conseguiram ler inteiro, porque é muito importante chegar ao final, né? Embora, enfim, o desenvolvimento seja todo muito interessante, é no final que acontece uma coisa, enfim, que eu acho que é única, assim, na literatura brasileira. Mas, enfim, como sempre, antes da gente falar do... Bom dia, Rubaiá, que bom que você chegou. A gente não começou a aula agora há pouquinho, não chegou a falar nada de crucial ainda. Eu só perguntei para a Malu e para o Guilherme se eles tinham conseguido ler o conto inteiro, porque eu acabei não avisando a vocês que era um conto mais longo, né, do que os outros textos. E, enfim, eu queria saber se você conseguiu ler todo? Rubaiá, não sei se você também já tinha lido, de repente.
É porque eu estou usando o celular aqui, meu computador aqui diz que é o problema entre a cadeira e o teclado, né? Sei como é Eu que vou é. tentar aqui pelo celular, deixa eu botar. Vamos ver. Isso, meu rosto aqui fica melhor. Não, eu li sim, eu não ouvi comentar só o final aí, né, da Malu, mas eu achei muito interessante, né? Eu gosto muito de Guimarães Rosa, né? Eu achei interessante e difícil, né? Que O realmente pessoal estava falando. você tem que se ambientar ali naquela situação, isso auxilia bem, né? Uhum. E como ele é o único falante aí, né? A gente vai deduzindo, né? Eu Uhum. acho muito interessante. Ele vai criando, aí você vai criando essa identidade também de como é o segundo personagem aí, né? Que ele Sim, vai referindo, né? a gente vai intuindo, E né? eu vi a Malu ainda, quando eu entrei, comentando aí sobre a questão do uso dessa linguagem né, tupi, né, que seja a língua geral, que seja aí a pesquisa que ele fez. E Nhangatu. então eu achei muito interessante, você vai caminhando, né, e consegue, eu acho que assim, acompanhar, né? É interessante que ele consegue te entreter. Você não fala, não, que coisa chata, deixa eu parar aqui que está muito difícil, né? Realmente você se envolve ali com esse personagem, né? Aparentemente, né? Então, quer dizer, sem comentar, aí realmente assim, eu acho que esse linguajar e aquele ambiente ali, de certa forma, me atraiu muito, sabe? Aí eu consegui, vamos dizer, porque ele não é um conto muito pequeno, vamos chamar assim, né? Não, pois é, por Eu isso que eu não estava sei se falando. até se é conto ali, né? Mas então você consegue acompanhar com, vamos dizer, com essa dificuldade mesmo de destrinchar, mas ao mesmo tempo não fica só na questão linguística, né? Você Sim, consegue realmente, ele te dá aí um vislumbre realmente para você conseguir uma pessoa, vamos dizer, dentro do português normal, que, nossa, a gente consegue tirar a história, vamos dizer assim, conseguir acompanhar, perceber, mas achei muito interessante, muito porque eu acho que gratificante. um grande lance assim dele, você falou, né? Não é chato, né? Apesar de ser difícil, porque ele vai criando um suspense, né? A gente tem, eu acho que essa é a grande coisa. Você fica querendo saber aonde que aquilo vai chegar, né? Porque ele vai criando. No começo ele é só o interlocutor dele, que a gente não sabe quem é, tá só ali, né? Meio intrigado com aquela figura e tal, mas aí em determinado momento você vê que ele começa a ficar com medo, né? E a gente vê que o interlocutor, né? O que está invisível aí, né? Ele começa a ficar com medo e a gente começa, né? A gente sabe que ele está começando a ficar com medo porque, né? O narrador começa a falar que primeiro chamava Totonho, depois não chamava mais nada, né? Começa a falar: você está com medo? Não precisa estar com medo, guarda o revólver, né? Aquela coisa, não, para, posso ver seu revólver? Ah, não quer que eu mexa no seu revólver, né? Então ele vai criando, né? Esse clima de suspense, né? E eu acho que é isso que segura a gente na leitura desse conto, querendo chegar ao final, apesar, né, desses obstáculos linguísticos aí. Bom, eu vou começar, então, em vez de eu fazer como eu sempre faço, né, de ir para o contexto, chegar no conto, vamos falar do conto e eu vou falar por que eu escolhi ele. Né? Bom, esse é um conto que foi publicado num volume póstumo, na verdade, né? O Guimarães Rosa é mineiro, obviamente, todo mundo sabe disso, de uma cidade chamada Cordisburgo, ali. Já passei perto várias vezes, porque indo de Brasília para BH de carro, né, a gente passa e vê as setas, né, as placas para Cordisburgo. Então fica assim, ao norte de BH. Ele, enfim, então nasceu no interior, mas não propriamente no sertão, né, mas foi ontem eu estava lendo, eu fiquei fascinada, porque o nome do pai do Guimarães Rosa era Flor Eduardo
Pinto Rosa. Olha que nome, né? Realmente alguém que tem um pai chamado Flor Eduardo Pinto Rosa tem que virar um escritor dessas figuras, assim, né? O nome Ontem, pesquisando para o comentário, eu descobri isso também. Eu entrei em choque, professora. é muito bom, gente. Muito bom. Eu Malu, também, eu descobri isso. E eu vi também que ele era um cero de profissão, o pai dele. sim, justamente. Ele vem aí, então, de um contexto, quer dizer, da infância dele, né, do contexto familiar, ele teve algum contato aí com esse mundo de onceiros, jagunços, né, dos fazendeiros e dos trabalhadores e tal, mas depois, né, ele juntou isso a uma formação extremamente erudita, né? Depois ele foi para Belo Horizonte, se formou em medicina, ele falava trocentas línguas, não é impressionante, você lê, tem entrevistas dele que ele fala, não, eu falo alemão, italiano, inglês, francês, falo em esperanto, arranho um grego, quer dizer, consigo ler em grego, mas preciso de um dicionário, né? Leio latim, e você fala, meu Deus, né? É realmente uma figura muito Sabe impressionante. tupi também. Tupi, pesquisou, enfim, claro, né? Tem um interesse muito grande aí, mas porque, em parte, enfim, em parte é um interesse pessoal, uma inclinação, etc. Também o fato dele ter sido diplomata, né, essa geração aí, né, que tem vários escritores diplomatas, a gente já falou do João Cabral, né, já citou o Vinícius de Moraes, e o Guimarães também, né, foi diplomata, né, largou a medicina. Primeiro, inclusive no exercício da medicina, né, se formou em Minas, mas foi meio por idealismo exercer a medicina no interior, né, então também teve contato com o interior já médico, né, já não mais um contexto familiar. Mas, enfim, de fato, né, a coisa mais, né, fascinante para ele, aí, o interesse que ele tem, que ele demonstra desde sempre, é esse interesse pela linguagem, né, pela linguagem e pelas línguas. Bom, mas então ele nasceu em 1908, morreu em 67, eu estava falando do contexto desse conto, e esse conto foi publicado num volume que saiu em 69, né, que se deu o nome de Estas Histórias, né, isso é importante também, porque ele fazia questão de chamar de histórias, né. Então é um volume póstumo, né, um volume que não foi organizado só por ele, reunindo alguns contos que já tinham sido publicados em revistas, né, não em livros mesmo, mas em revistas, e outros que ele não tinham sido publicados, mas que, enfim, foram recolhidos, né. Então, esse conto, né, o meu tio Iauarete, eu sempre tenho que repensar se estou falando certo, já tinha sido publicado em vida dele, em 1961, numa revista, né, esse tempo em que revista Senhor, né, que era tipo uma Veja, né, esse tempo que essas revistas publicavam essas obras, e tinha, e depois foi, né, publicado nesse volume póstumo. Então, assim, isso é importante por alguns motivos. Para a gente situar o conto na obra, claro, então ele é um conto que foi publicado 5 anos depois do Grande Sertão Veredas, que é de 56, e também porque isso permitiu, né, que alguns... deixa eu ver. Que críticos, né, pudessem conversar com ele, né, sobre o conto, né, como é o caso, não sei se vocês chegaram, além de ler o conto, chegaram a ler o capítulo do Haroldo de Campos sobre o conto, e é um capítulo bem curtinho, se vocês se interessarem, mesmo que não tenham lido ainda, vale a pena dar uma olhada, né? Ele fala que o Haroldo de Campos, né, que é um outro super interessado em investigações linguísticas, que ele foi catar, né, todos os termos, tentando entender de onde tinham saído, né, toda aquela exploração da linguagem do conto, e em alguns casos ele foi perguntar diretamente para o Guimarães Rosa, né, essa palavra que eu não achei, por que você usou, né? Então também tem isso, né? Foi um conto que foi debatido no momento, e que né, enfim, e por que, né? E aí eu falei, né, que eu ia explicar por que eu escolhi esse conto, né? Porque é um conto que, de fato, né, em que essa exploração, né, da linguagem, exploração no sentido de experimentação mesmo,
né? Mas não uma experimentação pura e simples, né? A linguagem pela linguagem, mas a linguagem com um objetivo de constituir experiência de leitura mesmo, né? Bom, enfim, esse conto chega, né, leva isso ao extremo, né? Como, né? A gente sabe, né? E por isso eu queria perguntar se vocês tinham chegado ao final do conto, do que o conto trata o conto, né? Isso para quem não tiver lido e estiver vendo essa aula depois, né? A gente tem, então, é um conto com uma voz só, né? Mas não é um narrador que relata uma história, né? A gente tem, na verdade, uma espécie de um diálogo sem a outra parte, né? Como se a gente tivesse ouvindo só uma voz e intuindo, né, ou inferindo o que a outra voz está dizendo. Então, é como se fosse um diálogo, né? O conto todo é um diálogo de uma voz só, mas não um monólogo, né? O monólogo seria a pessoa falando sozinha. Aqui a gente tem uma pessoa falando com um interlocutor, a gente simplesmente não tem a resposta do interlocutor, não tem acesso à resposta do interlocutor. E essa pessoa que fala, né, que a gente não pode chamar de narrador, porque, né, de novo, é um diálogo, essa pessoa ou foi um onceiro, né? Então é uma dessas figuras que aparecem, né, nas narrativas dos sertões, né, não do Grande Sertão Veredas, mas dos sertões aí, ficcionais do Guimarães Rosa, né, que joga sempre com essas figuras, o fazendeiro, o jagunço, né, ou seja, o empregado do fazendeiro para atos de violência, né, na proteção de propriedade, ou o que quer que seja. Os caçadores, né, dentre os quais o onceiro, enfim, e aí é um pouco essa, né, a constelação aí de personagens. E as pessoas que, né, as pessoas que vivem em torno, né, da fazenda, dessas grandes fazendas, enfim. Então, os pequenos proprietários, né, ou os trabalhadores rurais, pequenas famílias que trabalham nas grandes fazendas, esses são sempre os personagens aí da obra do Guimarães. E aqui, então, a gente tem esse ex-onceiro, né, que mora numa propriedade no meio do nada, né, numa terra cercada por onças, e que tinha sido contratado, na verdade, justamente por um fazendeiro, por um criador de gado, para ir para essa região e matar as onças todas, ou seja, né, para matar as onças todas, para poder, obviamente, levar o gado para lá. Essa é a dinâmica aí. Então, ele chega, né, já está lá há um tempo, mata um monte de onças, ele fala que mata um monte de onças, mas que em algum momento, na verdade, um momento muito específico, em que ele conhece uma onça a quem ele dá o nome de Maria, e ele vê a onça se aproximando, ele não está preparado para caçá-la, ele se deita, se finge morto, mas ela chega e cheira ele, encosta nele com muita delicadeza, e no final das contas deita do lado dele, e aí ele reconhece aí uma coisa que ele fala que ele sempre soube, que na verdade ele era parente de onça, né, que o tio dele era onça, daí, né, inclusive o título do conto, né? Que, como o Rubaia falou, a gente pode até debater se é um conto, se chega a ser uma novela, né? Não existe uma regra fixa aí, né, para delimitar o que é um conto. Conto é até tantas palavras, novela é até tantas, romance é até tantas, a gente, enfim, a gente não consegue delimitar isso muito bem. Fica a cargo do leitor. Mas, enfim, a partir desse momento, então, ele resolve que ele não vai matar mais onças, né, a não ser agora esqueci qual é a que ele acha que não é parente dele, enfim, porque ele vai, aquela coisa, são várias espécies de onça, vários nomes, enfim, agora me escapou. Que ele não vai matar mais onça, né, porque ele é onça. Ele é parente de onça, e às vezes ele onça, né? Onça vira um verbo também, né?
Onsei e tal. E ele começa, né, um relacionamento meio amoroso, por assim dizer, com essa onça, né, Maria, não no sentido sexual, não é isso, mas ele fala, né, que ela não tem nenhum macho, que ele não deixa nenhum macho se aproximar dela, e ele tem toda uma relação, que ela vem quando ele chama, né, etc. E aí ele vai contando, né, e a gente infere que o interlocutor dele, sim, esse interlocutor, então, ele mora nesse lugar aí, isolado de tudo, no meio das onças, né, porque aí, em determinado momento, ele para de matar as onças, e ele passa a conhecer todas as onças, inclusive as onças todas têm nome, né, e o interlocutor pergunta, se você que deu o nome, ele fala, não, eu gosto de pensar que elas já tinham esse nome, né, eu só captei e tal. Mas, enfim, quem é o interlocutor, então? Né, é um cara que estava viajando, né, com companhia, ele se perde das outras pessoas, chega lá, está com um cavalo manco, e pede, né, abrigo, tá no final do dia, ou tá de noite já, pede abrigo, e por isso eles começam a conversar, e ele tá com o visitante tem uma garrafa de cachaça, né, que o personagem principal, então, vai começar a beber e vai se empolgar justamente bebendo a cachaça e vai, né, se animar aí contando as histórias, né, não só pela cachaça, mas porque também o visitante vai perguntando coisas para ele, então ele vai contando, né, primeiro conta, né, isso, que ele, porque ele está lá, que ele era onceiro, a história da Maria, a história das outras onças que ainda estão lá, depois começa a contar das onças que ele matou, dos seres humanos que as onças mataram, e vai num crescendo, né, não sei qual é a palavra para isso, mas de violência, mas não só violência, num crescendo de estranheza, né? Porque ele começa a contar enfim, de companheiros humanos que ele teve e que ele entregou para as onças comerem, né? Seja porque era alguém ruim, para alguém que estava enchendo o saco, para alguém que era preguiçoso demais, só queria comer, por alguém que de repente ele olhou e não foi muito com a cara, né? Enfim, fica cada vez mais arbitrário, né? Mais, enfim, menos racional a explicação de por que, né, ele entregou, ou enfim, construiu uma situação em que as onças pudessem matar e comer, né? E ele conta tudo com muito detalhamento, né? Todas as cenas de violência com muito detalhamento. Aí comeu, dava para ver o coração, enfim, arrancou o cabelo. Tem uma cena que ele fala: o cabelo entrou nos miolos de fulano e tal, né? E ele fala: não, né? Não me interessa. Tem uma figura que também é muito característica, né, da obra, enfim, falei dessas personagens secundárias, né, que aparecem na obra do Guimarães, que é a prostituta, não é exatamente uma prostituta, é uma mulher casada, mas o marido dela enlouqueceu, tem alguma doença psiquiátrica, e ela vive acorrentado e ela se prostitui, né? Enfim, é um pouco a prostituta do local, do meio do nada, né? Que recebe lá os homens, né? E uma das cenas, inclusive, é essa, né? Que ele está lá, ele vai e ele tem esses companheiros que são negros, e ele fala, né, que as onças gostam sobretudo de comer os negros, enfim. E ele está lá com o negro foi lá para ter relações sexuais com essa mulher, e pede para ele ficar, né, observando para ver se alguém chega, né? E aí chega como que ele fala? Um geralista, né, que são, enfim, né, esses viajantes aí dos sertões, caçadores, ou, enfim, jagunços, o que quer que seja, e ele falou: olha, tem uma onça ali na beira do precipício, vou te mostrar, né, cuidado, né, e chega na beira do precipício, da pirambeira, sei lá como que ele fala, empurra o cara, né, e fala: não matei ele não, ele caiu lá embaixo e ainda estava vivo, quem matou foi a onça, né. E depois ele vai, né, para mostrar também que ele não é completamente mal, né, e é um pouco essa discussão também, não é sobre maldade, é muito mais sobre essa relação entre o humano e o animal, né, essa mulher, né, que tem o marido
um marido louco, né? Ele fala, não, olha, não é seguro você ficar aqui, conduz ela até uma vila, um vilarejo próximo, né? Então tem pessoas que ele protege. Bom, enfim, e aí o conto vai, né? Ele vai contando cada vez mais essa proximidade mesmo dele com as onças, né? E o interlocutor dele, a gente vê que vai ficando cada vez amedrontado, e ele fica falando, dorme, né? Fica falando pro interlocutor, pro visitante, né? Toma cachaça comigo, dorme, você tá com medo de dormir? Não se preocupa, não vou roubar nada seu, não. O que você está aí agarrado com esse revólver? Né? Pode deixar o revólver, olha, guarda aqui, não vou te perturbar. O que você está com esse revólver engatilhado? Então a gente sabe que o cara está tenso, e o cara vai ficando cada vez mais tenso, porque de repente, né, a narrativa vai indo para esse lugar em que o ex-onceiro fala, às vezes eu também onço, né? Eu comecei primeiro aprendendo os rastros, né? Depois imitando os rastros, conversando, né, com a onça, e aí ele reproduz, né? Seria que é, na verdade, uma mistura de tupi com uma onomatopeia aí das onças. Ele conversa, né, mia para atrair as onças, faz os sons e tal, até que tem um determinado momento que ele conta de um dia que ele começou a sentir muito frio, né, e estava com muita fome, e de repente ficou tudo escuro, e quando ele acordou ele estava coberto de sangue, de barriga cheia, né, e viu um monte de gente morta, enfim, e que a gente, né, e fica, nunca fica propriamente descrito, né, ou explicitamente descrito, né, mas infere-se, né, que ele se transforma em onça, né, ou pelo menos age como uma onça, né, ou seja, mata violentamente, né, pessoas, né, e acho que são sempre pessoas, agora até me escapou, mas acho que não tem nenhum momento que ele fala que comeu um bicho, ou tem? Vocês que leram talvez mais Eu recentemente. acho que ele mata o cavalo dele. Ah, tem um cavalo, né? Ele tinha um cavalo que estava machucado. Aí ele até fala, ele não estava me servindo de nada, não, ele estava machucado. Acho que é o primeiro de todos, né? Eu acho que é. Tem razão, é verdade, tinha esquecido. Mas, enfim, chega num ponto culminante que ele fala, não, de repente eu acordei e estava a família inteira morta, né? O marido, a mulher, a criança pequena, né? E nesse ponto o visitante já está em pânico, né? A gente infere, porque ele fica falando, não, calma, né? Que você está nervoso e tal. E vai indo até que no final, né? E aí é a coisa toda, assim, né? Esse ponto culminante da narrativa enquanto acontecimento, mas intrincadamente enquanto linguagem também, vai ter esse momento que ele vai falar, não, calma, para, né? A gente vai ficar sabendo, né, pela própria fala dele, o que você está com esse revólver apontado para mim? E de repente ele não está mais falando português, são onomatopeias e misturas de língua, inclusive algo de alguma língua africana, né, que é uma palavra que aparece bem no final, e a gente só descobre isso, a gente descobre pelo artigo do próprio do Haroldo de Campos, que pergunta, né, para o Guimarães Rosa, olha, essa palavra que eu não consegui achar em nenhuma referência tupi. Ele fala, não, eu enfiei aí uma palavra de origem africana, que é, enfim, não vou parar para olhar aqui agora, depois a gente pode ver, que é o momento que ele está apelando, né, para esse cara que está apontando o revólver para ele, não me mata, ele fala e usa essa palavra africana um pouco para falar, olha, né, eu comi esses negros, né, eu matei esses negros, mas eu sou como eles, enfim, e aí no final do conto são só grunhidos, né, e a gente, enfim, infere que ele foi, e ele fala, você me arranhou, né, a gente infere então que ele levou um tiro desse visitante apavorado, se defendendo. Sim, porque antes disso ele fala, tá me batendo esse frio, né? Então é o momento que o visitante saca que ele está virando onça, né? Seja, né, o que for, né, esse processo, seja como, enfim, a gente pode entender de várias maneiras, né, esse processo de virar onça, né? Não só no interior
do conto, né, internamente ao conto, mas também no sentido de que tipo de discurso, né, ele está se criando no conto sobre a convivência entre o homem e o animal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um nível interno, né, ao conto, que a gente pode, né, enfim, cada um pode escolher ou decidir não escolher. Ah, não, ele vira onça mesmo, então é um conto com um teor fantástico, né, ou seja, é um onceiro que é parente dele, realmente era uma onça, né, então ele é uma espécie de como se fosse uma versão brasileira e sertaneja, né, do mito do lobisomem, né? Então essa figura que vira de fato uma onça, se transforma, se metamorfoseia, né, em onça, ganha a forma de onça, se transforma num animal onça. Estou tentando ser mais explícita possível. Ou a gente pode, né, fazer uma leitura de que ele apenas age como uma onça, né? Enfim, de tanto conviver, né, com as onças, aprende os modos de apreende, né, os modos de ser e de agir, de matar da onça, né, e reproduz isso, permanecendo humano. Então seria uma leitura de um viés menos fantástico, né? Continua sendo homem, mas mata como se fosse uma onça. Essa é a primeira, e a gente pode também, né, falar, não importa, né, não tem nenhuma importância, a gente não precisa decidir né, se ele se transforma em onça ou se ele não se transforma em onça. Esse seria o nível, né, de investigação, aí, de interpretação interno, né, ao conto. Interno no sentido da compreensão mesmo, da leitura do conto. E aí tem um nível, né, externo, assim, mais, que a gente pode chamar de alegórico, né, de pensar o que efeito, né, de sentido emerge aí da nossa leitura do conto, né, que seria essa ideia de discutir, né, a relação entre homens e animais, né, no interior, né, enfim, isolado aí do mundo civilizado. Né. Então, essa seria essa ideia, né, de que nesse contexto, porque tem um momento, né, que ele fala que ele xinga muito o cara que contratou ele para ir lá para o interior para matar as onças, né, xinga num nível porque, né, foi contratado para matar os parentes, mas em outro porque ele ficou lá isolado, né, mas é um isolamento que ao mesmo tempo que é imposto a ele, depois ele vai também, né, mantendo, né, as pessoas que chegam, ele ou assusta ou mata, ou dá para as onças matarem. Então, seria uma espécie de um discurso aí sobre a relação entre o homem e o animal quando estão isolados, né, dos outros. Talvez até um discurso sobre solidão, né? A gente pode pensar aí numa leitura mais metafórica mesmo. Né? E, né, além disso, né, além mais amplamente ainda, né, a gente pode pensar numa discussão sobre o que é o bem, o que é o mal, né, que são categorias obviamente humanas, né, e que não podem se estender, né, ao animal. Né. Tem uma parte que eu acho muito bonita do conto, em que a gente, né, infere que o visitante pergunta para ele o que a onça pensa. Acho que ele está perguntando da Maria Maria, ou se está pensando, agora não me lembro se é onça, só a onça. Deixa eu recuperar, porque essa parte é realmente muito bonita. Acho que não vai ser tão difícil de achar. Deixa eu ver. No começo, eu estou vendo aqui os destaques que eu fiz no texto, no começo ele fala que às vezes ele aproveita, né, antes dele falar dessa proximidade maior com a onça, ele já começa a falar assim, não, às vezes eu aproveito o resto do que a onça come, né. Peraí, só um instantinho, gente. Paciência. Eu achei muito engraçado também quando ele oferece comida para o visitante, que ele oferece primeiro carne de tamanduá,
Depois aí ele fala, não, carne de tamanduá é muito boa, é muito bom carne de tamanduá, e aí, assim, você entende que o visitante meio que faz uma cara feia e não quer, aí depois a carne de tatu, não, é muito bom, carne de tatu é uma ótima carne, anta, sei lá, e é tudo, assim, coisas que talvez na região do sertão seja comum as pessoas comerem, mas que aparentemente talvez nem tanto, porque o visitante não aceita, né? Sim. E ainda mais depois de saber que às vezes ele aproveita o resto da caça da onça. Exatamente. Ai, gente, não tô, tá difícil aqui, peraí. Queria tanto citar essa parte direito. Tem uma cena também, que estou vendo aqui as minhas marcações, que eu acho muito boa, quando ele fala da onça que quase matou ele, né? Que ele estava com um grupo e a onça atacou, mas quando atacou ele a onça já estava quase morrendo, e eles ficam atracados, e ele fala, nossa, fiquei com aquela baba na minha... É tão visual, né, essa descrição, você vê mesmo essa figura atracada com a onça. Sim, uma coisa importante é que ele é filho, né? Ele fica falando que o pai dele é branco, mas que a mãe dele era indígena, né? Bugre, né? Bugre é uma forma popular de chamar o indígena mais violento, né? Mais violento no sentido de menos, enfim, civilizado, né? No sentido tradicional aí da palavra. E é justamente da parte da mãe, né, que ele tem o tio Jaguareté. E eu acho muito bom também, né, como fica muito muito palpável, né, o pânico do visitante, né, como a gente sente que tem a ver com aquilo que eu estava falando no começo, do suspense que se vai criando, porque mal ou bem, né, apesar da gente estar ouvindo tudo pelo lado, ou até por isso, né, a gente ouvindo só um lado do diálogo, a gente acaba, né, se colocando no lugar do visitante, né, então, sentindo esse... É interessante minha mãe contar, a família dela veio do Nordeste, né? Uhum. Muitas no final do século XIX para o XX, né? E eles tinham como tradição contar algumas histórias, então essas histórias contavam de duas mulheres muito altas que viviam na floresta, tinham perdido contato com a civilização, né? Então, os caçadores, quem entrava na mata lá, elas acabavam comendo esse pessoal, né? Então, existia assim. Então, várias lendas, né? Não sei se é Sim. lenda ou histórias mesmo de acontecer às vezes são famílias que se perderam ali e ficaram realmente isoladas, não, quer dizer, no caso dele, ele se isolou por ofício, né? Sim. Mas, então, essa história, eu me lembro que eu ficava muito impressionado, né? Vamos dizer, a mãe e a filha que provocavam, de certa forma, o terror dentro da mata X lá. Então, as pessoas... E, aparentemente, era real, né? Mas aí eu estou falando assim, esse trama, né? Essa trama que ele vai montando aí, de provocar o medo, né? Ao Sim. mesmo tempo que, no fundo, a gente percebe muito aqui também, de certa forma, a gente até, você pode comparar com a própria vida, né? A própria
vamos dizer, noção que a gente tem, vamos dizer, de um Deus bondoso, mas, ao mesmo tempo, se você voltar lá à questão da Grécia, né, que os deuses são todos aleatórios, né? Não tem, vamos dizer, você cismou, ele acabou com a vida da pessoa, não tem uma razão São maior de caprichosos. bondade. E aqui a gente percebe muito principalmente, a gente não sabe até essa questão que se comentou, meio psicológica, né? Por se isolar também. Eu me lembrei até daquele filme, O Iluminado, né? Quer dizer, ao se isolar, às vezes, ele também desenvolveu alguma coisa meio psicótica, né? Mas, de Sim. toda forma, é muito interessante esse clima realmente do visitante, né? Não ter nenhuma referência de segurança e cada vez mais ele vai, talvez até por necessidade de conversar com alguém, né? Ele vai, na verdade, criando esse suspense aí, né? É muito bacana, muito bacana. Eu achei aqui o trecho que eu queria citar, um trecho um pouco longo até chegar na parte pensando, mas que eu acho que tem a ver, inclusive, com o que você estava falando agora. Né? Então ele fala, né? Ele fala, ninguém gostava de mim, eu não prestava, eu não sabia fazer nada, não queria trabalhar, a única coisa que eu sabia era caçar onça, né? Que ele explica justamente porque ele tem essa aí afinidade com onça. Né? Ninguém não queria me ver, gostavam de mim, não. Todo mundo me xingando. Maria, Maria, né, a onça, veio. Então eu ia matar Maria, Maria, como é que eu podia? Podia matar onça nenhuma, não. Onça parente meu. Estava triste de ter matado. Estava com medo por ter matado. Nenhum, ai, gente. De noite eu fiquei mexendo, isso depois, né, desse dia que ele tem esse encontro pacífico com a Maria, né, e porque ele decide não matar mais as onças. De noite eu fiquei mexendo, sem nada não, mexendo por mexer. Dormir não podia não. Que começa, que não acaba, sabia não, sabe como que é, não. Fiquei com vontade doida de virar onça. Eu, onça grande. Sair de onça no escurinho da madrugada. Tava urrando calado dentro do em mim. Eu tava com as unhas, tinha soroca sem dono de jaguareté-pinima que eu matei. Saí para lá. O cheiro dela ainda estava forte. Deitei, então ele vai no lugar, né, onde ele tinha matado uma jaguareté-pinima. Saí para lá. O cheiro dela ainda estava forte. Deitei no chão e fico frio. Frio vai saindo de todo o mato em roda, saindo da parte do rancho. Eu arrepio, né? Frio que não tem outro, frio nenhum tanto assim, que eu podia tremer de despedaçar. Aí eu tinha uma cãibra no corpo todo sacudindo, dei acesso. Quando melhorei, estava de pé e mão no chão, danado para querer caminhar. Ô, sossego bom. Eu estava ali, dono de tudo, sozinho, alegre, bom mesmo. Todo mundo carecia de mim. Eu tinha medo de nada. Nessa hora eu sabia o que cada um estava pensando. Se Messê vinha aqui, eu sabia tudo o que Messê estava pensando. Sabia o que a onça estava pensando, que a onça estava pensando também. Messê sabe o que a onça pensa? Sabe não? Ah, então Messê aprende. Onça só pensa só uma coisa. É que tá tudo bonito. Bonito, bom, sem esbarrar. Pensa só isso o tempo todo, comprido, sempre a mesma coisa só, e vai pensando enquanto está andando, está comendo, está dormindo, está fazendo o que fizer. Quando alguma coisa ruim acontece, então de repente ela ringe, urra, fica com raiva, mas nem que não pensa nada. Nessa horinha mesmo ela esbarra de pensar. Daí, só quando tudo torna a ficar quieto outra vez, é que ela torna a pensar igual, feito em antes. Então é esse momento, né, que ele fala, cara, eu tô sozinho, isolado, ninguém gosta de mim, não presto para nada, ninguém quer ficar perto de mim, mas a Maria quis. A onça foi lá ser carinhosa com ele falou, né, que seria uma boa ser onça, né? E aí vem essa coisa que ele fala, que nesse momento que ele é onça, né, ele sabe que tudo, né, atinge um nível de conexão, né, com o mundo, que sabe o que todo mundo está pensando, que tudo está acontecendo. Né? Então, é muito interessante, eu gosto muito dessa parte, porque ele está descrevendo, né, uma coisa que aparece em outros textos dele, essa outra forma de conhecimento de mundo, né, que não é o racional, né, o interpretativo, né, o nosso, né, mas sim essa conexão imediata com o mundo. Né? E, sobretudo, essa coisa, quando está tudo quieto, o que a onça pensa? Bonito. Ela pensa bonito. Né? É tudo bonito. Né? Quando alguma coisa dá raiva, ela para de pensar. Né? E aí ela age.
quando ela está tranquila de novo, ela só pensa bonito, bonito, bonito. Né? E consegue, né, saber o que está todo mundo pensando. Né? Essa é uma coisa que eu acho... por que eu estou destacando isso? Né? Porque é algo que a gente atinge, né, na literatura do Guimarães Rosa por meio da linguagem. Né, por meio, ele não está descrevendo propriamente, não está só descrevendo, né, no caso dessa passagem, né, não está só descrevendo, ele está mimetizando por meio da linguagem, né, essa sensação que, claro, né, vai ter o ápice no final, né, do conto, quando ele não está descrevendo mais nada, mas está formulando pela própria linguagem, ou informando, né, na própria linguagem o que está acontecendo. A gente sabe o que aconteceu no final, né, que ele se transformou em onça, seja lá o que isso quer dizer, né, e que o cara atirou, mas a gente sabe disso não porque ele está relatando, e sim porque a gente está, por meio da linguagem, acessando, né, esses acontecimentos. Então, né, para a gente não falar só desse conto, falar um pouquinho do Guimarães Rosa, né, esse conto, e obviamente não sou só eu que estou falando isso, né, isso é uma espécie de um consenso, a crítica aí, como o Haroldo de Campos fala disso no texto, né, como nesse conto, né, ele realiza de maneira mais... não propriamente melhor, nem mais bem sucedida, mas mais forte, mais efetiva, né? essa aposta, né, dele, eu estou falando de Guimarães Rosa, né, essa aposta e essa defesa dele de que a arte literária, né, que a ficção, no caso, né, não pode ser só, né, não acessa só a realidade, né, ou não acessa só aquilo que quer dizer, descrevendo aquilo que quer dizer, mas que a linguagem tem que ser retorcida, né, que a linguagem também tem que ser inventada. Né? A ideia de invenção, né, é muito forte no Guimarães Rosa. E é isso, né, que vai fazer com que de invenção, e é isso, não é só invenção, se a gente estava contar uma história aqui absurda, né, de um cara que vira onça. Eu vou também inventar uma forma de a linguagem, né, vou inventar a linguagem, né, para que a linguagem exponha, né, essa minha invenção. Então, é uma invenção dupla, mas intrincada. Né? Estou inventando uma história, estou inventando uma linguagem, e essas coisas funcionam para se completar uma a outra. Isso é muito, muito, muito extraordinário, né? Muito extraordinário no tempo, né? Muito extraordinário no momento em que surge. É algo que aparece, obviamente, muito na poesia, né? Um recurso poético, você inventar palavras, você retorcer a sintaxe, você usar palavras para dizer outra, né? Palavras no sentido que não o sentido comumente apropriado para aquela palavra, mas na ficção, né? E quando eu digo ficção, não quero dizer só, não, isso é usado na poesia, que é um texto mais difícil, é um texto que explora a linguagem, os limites da linguagem, por isso é usado na poesia, e na ficção não, porque na ficção o mais importante é contar uma história, né? Ou passar um recado, ou, enfim, de qualquer maneira produzir um efeito de sentido. Aqui, né, o que o Guimarães Rosa vai defender, e vai defender em entrevistas, em textos, não só enquanto produção de ficção, mas vai em textos em que ele fala, né, sobre a ficção, ele vai falar, olha, né, para eu contar uma história, né, diferente, né, ou mesmo para intervir na realidade por meio da ficção, eu tenho que intervir na linguagem. Não é simplesmente um experimentalismo, né, que vai ser alguma coisa que ele vai ser acusado no começo, no momento que ele surge, né, não, ele está experimentando com a linguagem, né, de um excessivo formalismo, né, tá, e por isso uma acusação inicial de alienação, ele não está querendo falar das coisas como elas são, não está querendo denunciar a realidade dos sertões, né, enfim, está querendo só mexer na linguagem, enfim, a acusação de formalismo significa estar menos preocupado com o efeito de sentido do que com, obviamente, a forma, né, a forma pela forma, e não pelo que a forma expressa. E ele o tempo todo falando, não, né,
O que eu estou querendo defender aqui é que, para expressar, né, o que eu quero expressar, eu preciso inventar também a forma, né? Inclusive, né, pegando falas dele mesmo, né, para revolucionar o mundo, eu preciso revolucionar a linguagem, né? Então, tem uma teoria, né, de linguagem, inclusive, né, não só uma teoria de literatura, né, uma teoria da arte, mas uma teoria sobre a linguagem, né, muito forte, né, que subjaz aí a obra toda dele, que é essa, né, ser humano, né, o ser humano é definido pelo uso da linguagem, né? Para mudar o mundo, eu preciso mudar a linguagem. Se eu quero mudar o mundo, né, ou mudar o mundo, talvez seja soe muito hiperbólico, mas se eu quero intervir no mundo por meio da literatura, eu tenho que necessariamente intervir na linguagem, né? Não basta eu falar da realidade, criticar a realidade de uma maneira de uma maneira explícita, né? Mas eu tenho que mexer nessa realidade, e mexer na realidade na arte da linguagem significa necessariamente, né, mexer na linguagem, né? Então, ele surge, né, ele tem um livro de poemas ainda dos anos 30, chamado Magma, que ele não publicou em vida, depois ele saiu, publicaram e tal, enfim, não é ruim, mas também não é incrível, mas dá para ver essa intenção, né, essa intenção intensa de mexer, né, na linguagem, mas é nos anos 40 que vai sair a primeira obra dele importante, que é essa Garana, né, uma coletânea de contos e novelas. De novo a gente entra naquele problema que o Rubaia falou, né, mas tem 2 contos longos, o que abre e o que fecha, que são muito famosos, muito, muito importantes, muito lidos, foram publicados inclusive depois em volumes independentes também, sendo o primeiro Burrinho Pedrez e o último A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, né? E no meio tem vários outros, né, e todos eles, né, pegando aí esse universo do interior, né, interior, no sentido desse sertão mesmo, sertão naquele sentido, inclusive, dos sertões, né, do Euclides da Cunha, esses lugares sobre os quais a gente não conhece muita coisa, né, um universo de vaqueiros, né, vaqueiro tem uma figura que vai aparecer na obra do vaqueiro, jagunço. Vocês lembram que jagunço também é uma palavra que aparece muito, né, nos sertões do Euclides da Cunha, né? Então, que está falando do norte da Bahia, a gente não está falando do mesmo lugar geográfico, mas um pouco do mesmo lugar existencial mesmo, né? Social e existencial, né? E essa é a graça toda, né? Ou seja, a gente está falando de como aquele ambiente, né? E aí é um ambiente geográfico, seja o norte da Bahia, seja o norte de Minas, né? Como aquele ambiente geográfico é populado por esses tipos humanos, e como o ambiente afeta esses tipos humanos, mas não naquele sentido determinístico, né, que aparece em parte do discurso de Euclides da Cunha, né, não, né, o meio faz o homem, mas também no sentido de o que o homem faz com o meio, né, e como mesmo esses tipos tão geograficamente típicos ou geograficamente localizados acessam, né, acessam e representam e vivem, né, questões existenciais universais, amplas, né, que no caso do Guimarães Rosa, uma das principais questões, né, eu acho que questões que atravessam a obra dele toda, é a questão do bem versus o mal, né, então, aliás, 3 questões, a questão que se interliga, né, a questão do bem versus o mal, né, o homem é bom ou o homem é mau, o que significa ser bom, o que significa ser mal, é possível sempre ser bom, né, ou você, isso, né, por exemplo, na Hora e a Vez de Augusto Matraga, essa história de um fazendeiro poderoso, rico, violento, durão e tal, que tem lá seus jagunços, seus capangas, e de repente perde tudo. A mulher dele
foge com outro, os empregados dele se revoltam contra ele é um inimigo, né, um rival, aí, agora eu já não me lembro perfeitamente, mas, sei lá, um rival de posses, que compete com ele pelas posses, arma uma emboscada para ele quase morre, antes de morrer espancado, antes de morrer ele se joga de um barranco, acham que ele morreu, mas ele é acolhido por uma família e aí entra uma outra questão muito cara, né, ao Guimarães Rosa, que é a questão do misticismo, né, das religiões populares e tal. Enfim, ele é acolhido por essa família, vai, né, se cuidar, vai demorar um tempo para ficar bom fisicamente, e enquanto isso vai se tornando uma pessoa boa, né, vai se arrepender de toda a maldade que ele fez, etc., até o momento que ele vai voltar, vai embora de lá, né, vai cuidar da própria vida, e reencontra, né, o antigo contexto dele, e tem a chance de se vingar. Então é um pouco esse momento, volto a ser mal para me vingar, né, continuo a ser bom e tal, e ele, enfim, acaba sucumbindo aí à vontade de se vingar, no final do contas ele morre e tal. E, spoiler, né, gente, desculpa. Mas... Então, primeira questão que eu estava falando, né, do bem e do mal, né, e o que é isso, né, e que no conto que a gente leu, aparece aí nessa figura que extrapola essa divisão, né, ao se tornar animal, né, ao ser excluído, né, do mundo dos homens e se filiar aí ao mundo das onças, né, é tudo bonito, não é sobre bom e mal, né, é sobre beleza, sobre raiva, sobre instinto, né, sobre sentidos, né, e o bom e o mal não, né, e é uma coisa muito interessante, né, em vários momentos também da obra dele a gente vê alguma coisa que eu achei interessante, Rubá, que você falou da questão dos deuses gregos, né, como a gente vê algumas, em alguns contos muito, muito explicitamente, inclusive, essa questão do o bom e o belo sendo discutidos, né? Na Grécia na Grécia antiga, obviamente, né? Tem essa aproximação, né? O que é belo necessariamente é bom, o que bom é necessariamente belo, né? E os deuses, né? Se a gente lê, sei lá, no Platão, né? Tem essa coisa, os deuses, claro, sempre no sentido muito filosófico, muito mais metafórico no Platão do que no sentido de crença, mas o que é bom necessariamente é belo, o que é belo necessariamente é bom, e os deuses são necessariamente bons e belos, né? Embora a gente não compreenda, né, até o fim as motivações, né, deles, né? Então é um pouco aqui como se no meu tio Eretê, a beleza, né, a onça vê tudo bonito, né, então ela necessariamente é boa, e ele também, quando ele vai se referindo, né, ao visitante, ele fala, Messê é bom, Messê é bonito, Messê é bom, Messê é bonito, né, então tem essa justaposição também, mas isso enfim, porque você falou essa coisa do grego, eu fiquei com isso na cabeça. A outra coisa, né, outra temática, né, que vai ficar muito marcada em muitas coisas é a questão dos deslocamentos, né, a questão das viagens, né, então o homem é esse ser móvel, né. Claro, tem os fazendeiros, né, que estão lá, mas os fazendeiros geralmente não são, né, os personagens principais, os fazendeiros fixos, né, ou quando eles são os personagens principais, no caso do Augusto Matraga, ele é obrigado a se mover, né. Aqui a gente tem, né, essa figura que se moveu para um isolamento, mas que, né, necessariamente conhece aquele lugar todo. O Grande Sertão Veredas nem se fala, né, uma história de uma grande travessia aí, né, ao longo das veredas do Grande Sertão, veredas aí sendo caminhos, né, caminhos estreitos, caminhos escuros, né, caminhos difíceis, e que também, obviamente, tem a grande questão do bem e do mal, né, Grande Sertão Veredas, essa história que tem um procedimento parecido com o procedimento, inclusive, do meu tio Eretê, né, que é alguém contando uma história para um interlocutor, né, a quem ele se refere sempre, né, mas é um monólogo, né, não é
não é um diálogo, a gente só tem uma voz, e ele vai contar essa história, né? Já é um fazendeiro, mas que está contando a história do tempo dele de jagunço, né, em que ele vai, né, se junta a uma outra figura, né, que é o Diadorim, para vingar, né, a morte de um companheiro, e para isso, né, ele faz um pacto com o diabo, né, então tem essa questão, né, e um pacto que atormenta ele, né, sempre, porque ele fez esse pacto com o diabo, e agora, né, ele está esperando para pagar, né. Então, pronto, bom e mal, a questão da viagem, né? E a terceira questão, né, que atravessa aí, né, a obra dele, é essa questão do racional, né, do que a gente poderia chamar de mitos versus logos, né? Ou seja, do mítico versus o racional. Né? O que ou do fabuloso, às vezes, né, do fantástico versus o realista. Né? Quais são os limites, né, entre um e outro? Né? Há limites, né, entre um e outro, e qual é a forma mais correta, por assim dizer, de lidar com o mundo? Né? Então, ele vai questionar o tempo todo, né, por meio das narrativas, né, a gente nunca, né, muito poucas vezes a gente vai saber, nas narrativas de ficção do Guimarães Rosa, se as coisas são de fato místicas, né, os acontecimentos são místicos, né, ou se são coisas da cabeça, né, então, de novo, a gente não sabe se ele se transforma em onça, ou se ele age como uma onça aí, né? A gente não sabe, até o fim do Grande Sertão Veredas, se o diabo existe ou não, né? Se ele fez um pacto com o diabo ou não. Na Hora e a Vez, Augusto Matraga, não é exatamente essa discussão, mas tem essa discussão do misticismo, né, no sentido mais da religião popular mesmo, né, se ele pode ou não ser bom, quer dizer, se ele é conduzido por alguma coisa maior ou não, né, fica um tanto, né, nessa discussão. No outro conto, que é uma novelinha bem longa, né, que abre esse primeiro volume, Sagarana, de 46, que é o Burrinho Pedrez, que é a minha narrativa preferida do Guimarães Rosa. Eu amo o Burrinho Pedrez, eu acho uma coisa muito maravilhosa mesmo. A gente tem várias dessas questões. A gente tem a questão da viagem. Quando eu falo viagem, não precisa ser necessariamente uma grande viagem, mas travessias, né? Movimentos. Né? Então, a gente tem aí um grupo de personagens humanos, né, que estão numa briga lá, porque um está querendo roubar a mulher do outro, eles estão se ameaçando um ao outro, enfim, uma discussão aí de homens em torno de uma provocação qualquer, e ao mesmo tempo, né, enfim, concomitante a isso, a gente tem uma história de uma travessia aí de um rio, né, que é o Rio da Fome. E tem essa figura principal, que é o Badu, né, que vai pegar o burrinho Pedrez dele, que é um burrinho velhinho já, o 7 de ouros, que chama, né, e vai resolver fazer essa travessia, tem que atravessar o rio com o burrinho Pedrez. Quando ele chega lá, está tendo uma enchente, o rio teve uma super cheia, e tinha um monte de vaqueiros que tinham tentado atravessar um monte de cavalos, e todo mundo tinha morrido, quase todo mundo tinha morrido, ou todo mundo tinha morrido, e ele chega lá com um burrinho Pedrez, né, velhinho, né, e ele tá bêbado, porque ele demora para sair do bar, justamente, tem essa coisa de estar no bar, né, e demora para sair do bar, tá bêbado, vai, entra vai tentar atravessar o rio, que geralmente está baixinho, não tem problema nenhum para atravessar com os cavalos, bois, etc. E ele vai tentar atravessar com o burrinho Pedrez, né, esse rio que está numa enchente, numa como é que fala? Uma correnteza tremenda, né? E aí, de repente, aí a graça, a coisa maravilhosa do conto, a gente começa a entrar um pouco na psique do burrinho, né? Quais são as escolhas que o burrinho faz, né, para atravessar, né, a correnteza, né? E o burrinho, diferente dos humanos, diferente dos cavalos conduzidos pelos humanos, né, tá com um bêbado conduzindo ele, né, que está meio dormindo, meio aqui, e o burrinho faz a escolha de deixar a correnteza carregar ele, né? Eu não vou lutar contra a correnteza, né? E
chega lá do outro lado, tranquilão, né? Consegue salvar o cara que está em cima dele, um outro personagem que consegue se agarrar no rabo do burrinho. O burrinho fala, não, o burrinho tá com o pensamento fixo na casa para onde ele quer voltar, que está em milho para ele comer, que tem lugar onde ele vai descansar. Ele fala, não, vou deixar a correnteza me levar. E é incrível, assim, a descrição dessa cena da correnteza é um troço muito impressionante. E é então, né, e é importante o Burrinho Pedrez, porque ele é o primeiro, né, o primeiro conto do primeiro volume de contos, né, conto ou novela, do Sagarana, né, publicado em 46. E aí a gente volta, né, um tanto para a discussão que a gente teve na aula passada, né, o que está acontecendo nos anos 40 na narrativa de ficção no Brasil, né? A gente ainda está, né, naquele rescaldo um tanto, né, do romance de 30, né, do romance nordestino, lembrando, né, só para a gente fazer os traçados, né, a gente está lendo romances daquela galera que surgiu, né, na geração de 30, né, depois de um cara que eu até esqueci de citar, mas que é importante, que é o Zé Américo de Almeida, que escreveu talvez o primeiro, né, romance da coisa com temática nordestina mais social, né, que é A Bagaceira, que é um livro de 28 ainda, só porque eu esqueci de falar na aula passada. Mas a gente está com a Raquel de Queiroz, né, que escreveu 15 sobre a seca de 1915, mas depois continuou escrevendo coisas com temática social, né, não tanto de sertão, mas questões urbanas ao longo da década de 30, de 40, Zé Lins do Rego, a gente está com o Jorge Amado, que começou, né, com o País Carnaval, depois escreveu, né, vários livros sobre a questão dos trabalhadores rurais, né, na região cacaueira, lá de Ilhéus e tal, mas que continuou, né, até o final aí dos anos 40, com a temática social, com os trabalhadores de Salvador, com moradores do Morro, enfim. E muitos, o Jorge Amado até tem uma prosa mais lírica, mas muito descritiva, né? Nada muito de intervenção na linguagem, né? Nada de muita exploração formal. A gente tem, obviamente, o Graciliano Ramos, né? A gente lê um livro que é dos anos 40, né? O Infância, embora, né, as obras mais de cunho mais social sejam enfim, mais importantes, mais famosas, de São Bernardo e tal, são dos anos 30, mas depois ele vai publicar Memórias do Cárcere, que é é um livro de memórias, mas é um livro de denúncia social, aí, denúncia política, denúncia social não, denúncia política, né, de quando ele foi preso, associado ao comunismo. A gente tem uma figura como no Sul, né, o Érico Veríssimo, que vai escrever primeiro romances mais urbanos, né, Clarissa, o outro, como que chama? Resto e Silêncio, mas que no final dos anos 40, né, vai começar a escrever O Tempo e o Vento, né, que é a coleção de 3 volumes em que ele vai falar, né, do gaúcho, né, como é que se fala, da formação mesmo do Estado, né, do Rio Grande do Sul, aí, enquanto espírito. São livros muito, né, eu falo descritivos, mas não no sentido, muito objetivos, né, eu estou falando de grandes autores, são bons livros, né, mas além disso tem uma prosa muito mais panfletária, né, de outros autores que, enfim, nem resistem ao tempo aí, né, mesmo quando outros autores mais que vão para um lugar mais psicológico, né, para uma exploração mais psicológica, né, como o caso de um autor que eu citei, né, que é o Ciro dos Anjos, um autor mineiro que escreveu Amanuense Belmiro, depois um outro romance chamado Abdias. São 2 livros em formato de diário sobre figuras urbanas, aí o funcionário público, né, são livros bem melancólicos, mas uma linguagem muito que quer, né, comunicar alguma coisa, que quer contar alguma coisa, né? Enfim, e não propriamente expressar por meio da linguagem, né? E aí surge o Sagarana, com esse primeiro, né, conto aí, que é um conto todo cheio lá, desde o primeiro parágrafo, já tem neologismo, já tem, né, e os neologismos do Guimarães Rosa são sempre, às vezes não são nem neologismos, são inversões,
né, de sintaxe que fazem a gente prestar atenção em alguma coisa, porque é um coloquialismo que não é um coloquialismo natural, né? Essa é a coisa interessante da linguagem do Guimarães Rosa. Você vê a fala, uma fala muito... que tem aquela cara de regional, né, mas que não necessariamente reproduz de uma maneira clara, né, aquela linguagem, aquela fala, né? Ele cria sempre em cima daquilo. Então, né, essa, né? Só interessante, eu também percebi posteriormente, né, que algumas palavras que ele usa já são palavras em desuso. E para a gente acha que é neologismo, depois você descobre, né? No fundo é isso, né? A gente acha que ele criou. E mistura, né? De fato, excelente observação, né? É isso que ele faz, ele pega palavras arcaicas. Isso é muito interessante, né? Quem convive com gente mais do interior, né? Você vê de repente, né, a pessoa falar uma palavra que você fala, nossa, mas isso é quanto em Camões, né? Um negócio que parece super chique, né? Super elegante, que na verdade é só uma coisa que por acaso ali resistiu, né? A linguagem vai se modernizando nos grandes centros urbanos, né? E algumas coisas, isso não só no Brasil, em Portugal acontece a mesma coisa, né? Minha mãe é portuguesa e de vez em quando ela fala uma coisa assim, e eu falo, mãe, de onde você tirou essa palavra? Parece que você está declamando alguma coisa, né? E é só, né, alguma coisa que resiste, né? E ele faz justamente esse jogo de misturar uma coisa com a outra, né? A coisa mais, enfim, mais, às vezes mais até onomatopeica mesmo, né? Ou seja, na reprodução de um som de animal e misturar com uma palavra arcaica, né? Uma palavra, enfim, tirada aí justamente de Camões, né? Enfim, e é uma trabalheira, né? Quer dizer, não é uma coisa natural, né? Mas não é uma coisa que se pretende, né? Ou enfim, isso a gente tira, inclusive, das próprias declarações dele, né? Ele fala, não quero nada excessivo, quero alguma coisa que expresse aquilo. Eu, pessoalmente, Lígia, leitora, acho que às vezes cai no excessivo sim, né? Mas de qualquer forma, né, de qualquer forma, não é a forma pela forma. A intenção é expressar é produzir um efeito narrativo, né, por meio da linguagem, né, e não rebuscar, enfeitar a linguagem, né, não enfeitar a narrativa, né, com linguagem. Por isso, né, eu acho esses dois contos, né, que são distantes, aí, 15 anos no tempo, o Burrinho Pedrez e o Meu Tio Alaretê, ele faz isso, né? Eles são contos compactos, né? Não, obviamente, no tamanho, né? Mas não é uma coisa que foge, né? Que excede, né? Que não tem gordura naquilo, né? O conto, o Meu Tio Alaretê, ele é longo e ele, às vezes, é repetitivo porque ele precisa ser repetitivo para ir criando, né, esse crescendo, né, desse clima de suspense, mas ele é onça, ele não é onça, ele vira onça, ele não vira onça, ele está prestes a atacar, né, esse visitante, como, né, então não é aquela coisa, ele não vai contando várias coisas que são vários relatos quase iguais, na verdade, cada vez vai ficando, né, mais próximo, mais forte, né, mais intenso. E no caso do Burrinho Pedrez é outra coisa, uma linguagem bem menos muito menos intervenção aí não tem, né, utopia, não tem tanta onomatopeia, mas tem essa coisa de criar, né, um mundo por meio da linguagem. Né? Você adentra aí o universo desses personagens pelas falas deles. Né? E no Grande Sertão Veredas, obviamente, também. Né? Essa que é, enfim, onde ele, né, exercita isso com mais
com mais profusão mesmo, né? Eu conheci uma professora que tinha um estudo bem bonito sobre o Grande Sertão Veredas, não era só sobre o Grande Sertão Veredas, era sobre narrativas de sertões, não só brasileiros, era da América Latina. Mas ela falava, né, de como o próprio volume textual do Grande Sertão Veredas, a coisa de não ter divisões, né, de você estar meio perdido no meio daquele texto, era uma forma, né, de mimetizar, né, de representar a experiência de estar no sertão, né, essa coisa de você estar perdido, né, estar nas veredas, inclusive, né, você está perdido nesses caminhos como você está perdido na linguagem, você não vê muitos pontos de saída, você tem que enfrentar aquilo de uma ponta a outra, né? Você tem que, para você atravessar o Grande Sertão Veredas, o romance, é como se você tivesse que atravessar o sertão todo, você não tem, né, de repente um escape para cá, um escape para lá, né? Então, isso, ou seja, né, no caso de do romance todo, isso opera não só no nível da frase, né, não só no nível do parágrafo, né, não só no nível da palavra, mas no nível do próprio volume, né, do romance. Essa era a tese dela, que eu achava bem boa, assim, e bem bonita mesmo, né, enfim. Mas, então, né, Desculpa, essa professora, a gente teria algum acesso? Será que é uma tese que ela defendeu? É uma tese que ela defendeu, na verdade, ela é brasileira, mas ela defendeu na Universidade de Stanford, e eu acho que ela não publicou depois em livro, mas eu posso até tentar achar alguma coisa que ela tenha publicado, mas talvez esteja em inglês, né, porque enfim, ela estava lá nos Estados Unidos, agora ela é professora da Universidade de Chicago, Vitória Saramago é o nome dela, mas é bem interessante. Depois ela achou que não era tão interessante, eu sempre falei para ela que eu achava muito interessante, ela foi até mudando e tal, mas eu achava isso bem bonito e bem convincente, pelo menos pela minha experiência de leitura, né? Mas enfim. Você está comentando sobre os gerais, vamos chamar assim, né? Uhum. Me veio a ideia aqui, tipo um grande mar, né? Quando nessas grandes, principalmente nas navegações antigas, em que você entrou para o mar, não tem jeito de você voltar, né? Não tem, quer dizer, enquanto você estiver no mar, você está isolado de tudo, ou de certa forma, você consigo mesmo, né? Com que seja aí o Grandes Sertões, né? Aparentemente, Grande Sertão, né? Sertões mesmo, né? E Grande Sertão, ele está entrando nesse mar isolado, né? Quer dizer, é uma viagem. Enquanto essa viagem não chegar ao fim, você também não chegou a lugar nenhum, né? Sim. De certa forma, como se fosse talvez uma analogia ao Ok, desculpa, falhou o som no final. Desculpa, ao grande mar, né? Grande Sertão, talvez como se fosse de certa forma, analogia até aos próprios antigos navegadores, né? Que saíam, de certa forma, meio perdidos, né? A descobrir. E a coisa interessante, né, que você tocou aí de leve, né, que vai ser extremamente explorada, né, pelo Guimarães Rosa, é como essas travessias, né, você falou, você está ali consigo mesmo, né, então, e o que faz do Guimarães Rosa tão diferente, né, de outros autores, é universalizar a experiência, né, então é uma experiência muito geograficamente localizado, ele fala, né, de nomes, de lugares, de rios, de chapadas, de etc. Então, é uma experiência de uma figura específica, num contexto específico,
numa narrativa específica, aventura, né, do Reobaldo com o Diadorim, que na verdade no final das contas é uma mulher, para vingar a morte do... não me lembro o nome do cara. Enfim, nesse lugar específico, contra o fulaninho, mas está tocando na questão, né, mais universal possível, né, o bem contra o mal, o diabo, né, o destino, né, no final das contas, eu sou dono do meu destino, né, eu sou dono das minhas decisões, né, o amor, né, a questão do amor, do desejo, né, a gente tem essa temática, né, do Grande Sertão Veredas, dessa dupla de amigos que vai se aproximando, né, uma amizade que se torna amor e que perturba ele profundamente, porque ele acha que é um homem, né, e depois ele vai descobrir que é uma mulher. Então tem essa questão do desejo, né, do desejo e do amor, né, enfim, são questões, né, existenciais que definem, né, o que é existir, o que é ser um ser humano, né, mas e que não estão acontecendo ali apesar do contexto ou ao lado do contexto, mas que são propiciadas, né, por esse contexto, né. Claro que ele não inventa isso, né? É claro que um autor, né, a gente viu o Graciliano também vai falar, né, de questões universais, mas ele vai estar imensamente mais preocupado, né, ou pelo menos tão preocupado quanto, né, em falar do contexto social, né? Então, em São Bernardo, né, o romance, que você tem a questão do amor, você tem a questão do desejo, você tem a questão do ciúme, você tem a questão da posse, mas isso tudo é determinado, né, enfim, é a história de um capitalista que quer ver lucro em tudo, que enxerga tudo, né, de uma forma material e que isso, né, acaba com a vida dele, né? Não dá, né, não dá para... Não é universal, né? Não é uma história universal, né? Não são... Né, toca em questões universais, toca em questões existenciais, mas elas estão determinadas demais, né, pela coisa. Aqui você falou, né, poderia ser o sertão como poderia ser o mar, né, essa experiência de você estar perdido, sozinho, né. Claro, de novo, não poderia ser totalmente, você está falando de um, né, você tem aí questões específicas, mas as questões existenciais, de alguma maneira, são mais... se destacam mais, né? Enfim. Bom, só para terminar, né, só para a gente falar aqui rapidamente do resto da obra dele, né, então, depois do Sagarana, que tem esses contos / novelas, né, que começa com o Burrinho Pedrez, termina com a Hora Vejam dos Matracas, são duas novelinhas que eu recomendo demais. Burrinho Pedrez é realmente incrível, eu sou apaixonada pelo Sete de Ouro, amo esse personagem. Bom, eu sou doida por literatura que fala de bicho e que explora, né, a diferença entre as consciências, né, o modo de existir da consciência humana e da consciência animal, que ele faz, claro, também na questão da onça, portanto, por isso que eu gosto tanto dessa coisa da onça ver tudo bonito, né, pensa, não é que vê, pensa bonito, né, ela pensa bonito. Depois ele vai publicar, no mesmo ano, né, 56, vai ser o ano do Guimarães Rosa, né, ele vai publicar duas obras nas quais ele estava trabalhando há muito tempo, né, demora 10 anos entre a publicação do Sagarana e depois a publicação do Grande Sertão Veredas, né, esse longo romance sobre a história de Reobaldo, e um livro chamado Corpo de Baile, que vai ser publicado num volume único, enorme, né, que depois começa a ser publicado em 3 volumes diferentes. Até hoje o Corpo de Baile foi dividido em 3, no primeiro Manuelzão e Miguelinho, no segundo no Urubucoquá, no Pinhém, e o terceiro chamado Noites do Sertão. Em cada um deles a gente vai ter novelas, aqui são novelas mesmo, não dá para a gente considerar quantos, são bem longos, né? Em alguns casos a gente poderia, né, eles são publicados inclusive separadamente, né, dá para chamar um outro de romance, o Recado do Morro, por exemplo, mas enfim, no primeiro, né, bom, então chama Corpo de Baile, né, que é super estranho se a gente for pensar, né, nossa, essa coleção de novelas sobre o sertão mineiro, né, sobre figuras aí do sertão mineiro, chamado Corpo de Baile, que eu penso pelo menos, né, teatro municipal,
né, as bailarinas, aquela coisa bem, né, mas tem a ver, né, com o corpo de baile, então, é um conjunto de pessoas em movimento, né, é daí um tanto esse espírito desse título, corpo de baile, né, a gente tem esse mesmo espaço com pessoas em movimento, né. No Manuelzão e Miguelinho, a gente tem esse volume que chama Manuelzão e Miguelinho, né, são 2 novelas, uma chamada Campo Geral e uma chamada Uma História de Amor, né. Chama Manuelzão e Miguelinho, porque Miguelinho vai ser o personagem principal do Campo Geral, Manuelzão vai ser o personagem principal de Uma História de Amor. O Miguelinho é uma criança, é uma história, o que o próprio Guimarães dizia que era a coisa que ele mais gostava de ter tido escrito, que é a coisa que ele, como leitor, ele lia e se emocionava, né? A história de uma criança de 7 anos, eu acho, conta um ano da história do menino, que primeiro perde o pai, o pai acha que a mãe trai ele com o tio vai embora, o tio é muito querido dele, então ele primeiro perde o tio sim, né, o tio vai embora, depois o irmãozinho dele morre, ele fica muito doente, enfim, é uma história de alguém na aula passada, não sei se foi nessa turma, se foi na outra, que lembrou, né, a partir do infância, falou, me lembrou o Miguelinho, né, por a gente estar muito próximo aí, né, de um personagem infantil, né, num contexto de muita incompreensão do mundo, dessa solidão, né, da criança diante do mundo adulto. Eles têm um final bonito também, que vou parar de contar o final das coisas. Vale a pena ler, bom, vale a pena ler no mínimo que seja porque a história preferida do Guimarães Rosa. Tem uma coisa também, toca um tanto uma questão das religiões populares, né, da coisa de um misticismo, de umas crenças, né, que se confundem com a experiência, né, com a experiência material, né, então questiona essa coisa, que tipo de sabedoria é mais importante, né, a sabedoria racional que se aprende na escola ou que se aprende, né, nas lendas, né. É interessante essa lenda que você contou, né, aquela instituição são 2 mulheres, né, as 2 mulheres que comem os viajantes, né, então tem uma coisa meio do medo da mulher, né, a mulher como selvagem, né, a mulher como incompreensível, né, como animal, como animalesco, que, enfim, né, vem de lá de trás, né, o homem é que foi feito, né, a imagem de Deus, a mulher é meio esquisita, né. Enfim. Aproveitando, eu tive a oportunidade de conhecer o Manuelzão, ele morava numa cidade chamada André Quissé, que é perto lá de Três Marias, sabe? E fui numa festa, falei, eu acho que fui lá conversar com ele, falei, esse jeitão, falei, eu acho que é o tal de Manuelzão. Pois eu ia falar agora que ele é essa figura, real. 90 anos, mas era bem velhinho. Ele tinha, acho que em torno de 50, o personagem tem uns 60, mas acho que ele era um pouco mais jovem quando ele escreve, mas é essa figura que ele conheceu, de fato, né, que o Guimarães Rosa conheceu e escreveu uma história de ficção a partir, né, desse personagem real, que virou um personagem lendário, né, tipo, já apareceu, muitas pessoas, né, viajaram, conheceram ele, então. A própria Vitória, essa professora que eu falei, falava de ter conhecido, em criança ainda, eu acho. E a Vitória, né, no caso, não ele. Bom, aí depois tem um segundo volume, né, de novo, lembrando que primeiro foi publicado tudo junto, que se chama No Urubucoquá, no Pinhém, que começa com o Recado do Morro, que aí vai ser também, né, depois tem outros 2 textos, são Cara de Bronze e História de Lélia e Lina, mas o Recado do Morro é muito interessante também, um grande discurso em ficção, mas sobre a questão da linguagem, a questão do místico e da linguagem. O Recado do Morro é literalmente a história de um recado que um morro passa, né? Então tem uma figura, um personagem que ouve, né, o morro dando um recado, mas não quer escutar, e aí são vários personagens que vão tentando, né, traduzir fixar, né, em linguagem escrita, né, esse recado, e aí tem as desventuras, tem os jagunços, as vinganças, as intrigas, etc., mas tem esse morro, né, que fica bem no centro de Minas,
e que quer passar esse recado, que é uma espécie de uma profecia aí sobre o futuro. E aí fica sempre, né, sempre latente, né, essa discussão. Era o recado, o humor mesmo que estava passando o recado, né, é fantástico, né, não é, né? Nesse caso fica bem mais com o pezinho no fantástico mesmo, no caso do recado do humor, menos ambígua a questão. E por fim, Noite do Sertão, que tem duas novelas que são menos discutidas, que é o Dom Lalalão e o Buriti, né? Depois, então, ele publica um outro livro importantíssimo, que ele vai dar o nome de Primeiras Histórias, né, apesar de Sagarana já ter umas primeiras histórias, que é um livro de 62, que vai ter talvez o conto mais famoso de todos, que é A Terceira Margem do Rio. Nesse volume, o Primeiras Histórias, tem algumas investigações mais psicológicas, inclusive, né, mais sobre até psicanalíticas, num certo sentido, a gente pode fazer alguma leitura sobre algumas coisas, mas nesse conto, A Terceira Margem do Rio, esse conto é muito maravilhoso também, completamente diferente dos outros, é a história de um pai, né, de uma família que resolve abandonar trabalho, abandonar tudo para viver numa canoa no meio do rio. Então, aqui fica até no próprio título, né, do conto, bem evidente essa proposta, essa investigação, né, essa demanda de a gente pensar que as coisas não são simples, né, que a nossa vida não tem o racional e o irracional, e a gente escolhe um lado só, né? Então, A Terceira Margem do Rio, né? O próprio título, né, não existe uma terceira margem do rio, né? O rio tem duas margens, necessariamente. Na terceira margem do rio vai ser, né, uma forma de identificar esse barco que fica no meio, né, que é essa canoazinha desse pai, mas também, né, vou falar desse terceiro lugar, né, dessa terceira possibilidade de existência, né, que não é nem de um lado nem de um outro, né, nem do lado da razão, nem do lado da desrazão. Ele não está propriamente louco, ele só faz essa decisão, ele continua, não vai para um terreno fantástico, nem absurdo, ele continua comendo, os filhos, né, e a mulher levam comida, levam agasalho, e ficam tentando entender, né, o que aconteceu aí, né. Mas só essa pessoa que opta, né, por viver, não dá nem para dizer a margem, porque ele não opta nem pela margem, né, ele opta pelo meio, né, pela pergunta, né, em certo sentido, nem por uma resposta, nem por outra, mas pela questão, né, é bem bonito. Tem um outro conto famoso também, a primeira história se chama Fatalidade. Nesse conto, Fatalidade, ele menciona, uma figura, né, a história de um cara que está com um problema para resolver, que é de um brutamontes que fica dando em cima da mulher dele, e ele não sabe mais o que fazer. O cara é um violento, ele já mudou de cidade várias vezes, e o cara vai atrás perseguindo a mulher dele, até que ele chega nessa cidade que tem um cara que resolve os problemas, né, e que é um cara que é meio sábio, mas também o sábio e, ao mesmo tempo, o fortão. Esqueci o nome do personagem agora, mas que fica falando, não, porque é o seguinte, né, como diziam os gregos, né, ele cita nominalmente os gregos, né, as coisas às vezes têm que acontecer, né, às vezes a gente tem que resolver as coisas do jeito que dá, né, e aí ele fala, não, aí teve aconteceu tal coisa e eu tive que intervir e matar ele, uma fatalidade, né, não tinha outra opção. Né, e vai, então, essa discussão, de novo, sobre, né, sobre decisões, sobre escolhas, se escolher mal, escolher o bem, né, há sempre a possibilidade de escolher o bem, né, bem por aí. Né. Então, esse foi publicado em 62, o último volume que ele publicou organizado foi o Tutameia, de 67, que é o mesmo ano que ele morreu, né? E o Tutameia é bem interessante, é completamente diferente, são muitos, agora nem me lembro a quantidade de contos, mas são contos bem curtinhos, né? Esses são contos mesmo, né? Muitos, e que ele entremeia por prefácios, são 4 prefácios que não estão no começo, eles estão espalhados
pelo livro, pelo volume todo, né? E em que a gente consegue entender bem, né, em que e é muito interessante porque são textos a respeito, né, de literatura, a respeito da escrita dele próprio, do que ele entende por ficção, das coisas, né, uma profissão de fé aí do que ele entende por literatura, mas escritos numa linguagem muito próxima da linguagem de ficção, né? Quer dizer, ele não escreve com uma linguagem formal, acadêmica, né? Escreve com uma linguagem mais próxima, em que ele fala de algumas questões, né, que são muito importantes para o Guimarães Rosa, né? Por exemplo, aquela coisa, eu escrevo histórias e não histórias, né? Para mim é muito importante esse caráter de invenção, né, da literatura. Defende, né, num outro prefácio, a questão justamente do neologismo. Olha, né, tem palavras, né, que não dão mais conta, porque a gente não para, né, uma coisa importante do Guimarães é essa coisa de, olha, eu não deixo de usar algumas palavras porque eu não gosto delas, ou pelo simples capricho de inventar uma palavra nova, mas tem palavras que deveriam ter muito mais força do que elas têm, né, só que elas perderam de tanto a gente usar, né, então é por isso, né, que às vezes eu invento palavras novas, eu falo, olha, né, eu estou falando, sei lá, né, então, sei lá, como que é? Não, como que tem uma palavra? Não yum, né, que é um nenhum mesmo, né, sozinhozinho, né, que não é sozinho, ele é muito sozinho, né, e às vezes inversões, né, tem uma coisa até que o autor, que o Eduardo Coutinho cita no prefácio dessa coleção de ficção completa, que é ele não sabia coisíssima nenhuma, e aí ele inverte, eu não me lembro de que conto isso que ele fala, ele não sabia nenhuma coisíssima, né? Para fazer com que o leitor pare para pensar, nossa, que expressão estranha, né? E dá mais destaque, né? Então ele explica algumas dessas, ou explica, enfim, né, se refere, né, a algumas dessas questões, né, nesses prefácios, enfim, nesses textos não ficcionais. Então, e daí depois, né, finalmente sai em 69 o Estas Histórias, como eu disse, é uma reunião de coisas ou já publicadas ou deixadas, né, escritas, ele morre antes disso, e depois ainda sai um outro volume chamado Ave Palavra, que realmente é uma recolhida de vários textos, diferentes estilos, tem poemas, tem trechos, anotações, né, de memórias e tal, e já é uma outra coisa. Mas com isso a gente, né, fecha, né, de uma maneira bem panorâmica, né, a importância, né, e esse lugar aí muito específico, né, do Guimarães Rosa na nossa literatura. Teve uma vida literária curta, né, enfim, não teve uma obra extensa em números de volumes, embora coisas muito longas, né, mas escreveu aí durante 20 anos, né, sendo que no ano de 56 concentra, né, mais de metade aí das linhas que ele escreveu, acho que muito mais, inclusive, né, com o Corpo de Baile, né, e o Grande Sertão Veredas. Mas é isso, eu acho que a coisa importante, né, da gente guardar aí, né, sobre Guimarães Rosa, é essa intervenção na linguagem, não por capricho, né, não para ser a forma bonita, mas como forma de expressão do que ele quer, né, e essa expansão, né, do universo do sertão, né, ou seja, dessa questão muito localizada num contexto social muito específico brasileiro, mas para tratar de questões, né, universais ou existenciais, né, mas nunca esquecendo, né, as características específicas de onde ele está falando. Então, ao mesmo tempo que a gente sente muito forte esses lugares, né, eu acho que ele tem essa capacidade bem grande, inclusive, de criar imageticamente, né, esses espaços, não só no Grande Sertão Veredas, que é ele, né, enfim, tem inclusive, né, excursões que você pode fazer, né, ele dá, no Grande Sertão tem todos
os pontos geográficos mesmo, né? Mas mesmo nesses lugares que a gente não sabe bem, né, como ele cria muito, né, essa sensação mesmo, né, de você estar lá no meio, né, de um lugar das onças, né, e ele vai enumerando, dando os nomes e as características das onças, por mais que obviamente a gente não guarde os nomes e as características das onças, a gente meio que adentra, né, esse lugar povoado, aí os sons, né, também aparecem muito, né, por meio das próprias onomatopeias e desse recurso do uso do tupi, que não é propriamente para evocar, isso é interessante também, ele associa, né, o tupi, usa o tupi para evocar o que não é urbano, né, o que não é racional. Aí. Racional pensando nesse sentido racional ocidental, né, obviamente não estou chamando os indígenas de irracionais, né, não é isso, né, mas dessa razão ocidental, cartesiana, né, que separa o sujeito, é esse que conhece o mundo a partir da observação e da reflexão, e não da conexão. Então é isso, gente. Alguma questão, alguma pergunta, algum comentário sobre alguma outra coisa que vocês tenham lido do Guimarães Rosa, que eu não tenha mencionado aqui, ou que eu tenha mencionado, mas a gente não tenha discutido? Não? Fechamos assim, então? Bom, então tá. Agora a gente fica só, né? Tá muitíssimo na reta final, né, a gente fica só com a Clarice, que eu escolhi aí um pouco arbitrariamente, nada em termos de importância especificamente, mas que a gente vai enfim, discutir por mais de uma aula, com essa temática, né, que como vocês perceberam, eu gosto muito, né, que é a temática da questão do animal, né, do animal, não pelo animal, mas o que o animal faz a gente refletir sobre o que é ser humano e sobre a linguagem, né, no caso da Clarice, isso vai ser muito, muito, muito evidente. Quando eu selecionei o meu TORT, eu não tinha pensado tanto, né, eu pensei justamente porque é esse conto, né, que realiza mesmo essa proposta do Guimarães Rosa com muita, né, força, mas a gente acaba que já começou, né, desde hoje essa discussão. Se um dia eu der, uma pergunta para vocês, se um dia eu der um curso optado, uma disciplina optativa, que seja sobre os animais na literatura brasileira do século XX, vocês teriam interesse? Nossa, sem dúvidas, professora. Com certeza. Se eu ofertasse qualquer coisa optativa, eu pegaria, porque, nossa senhora, a Falha, ela precisa de mais professores como você, viu? Oh, meu Deus, Guilherme, obrigada. Foi quase um alívio você falar, e se um dia eu ofertar, eu queria que já estivesse ofertando. Tá, não é porque eu tenho pensado nisso, sim, se eu fosse... é porque, né, eu sou substituta, então eu não tenho tanta margem de manobra, mas eu gostaria de fazer uma disciplina assim, de pensar, porque eu acho que a gente tem uma boa história aí do século XX, de ótimos autores que tocam nessa questão da relação entre humanos e animais, e eu acho que é também um lugar para a gente discutir, inclusive, teoria de linguagem, né, enfim, acho que tem pano para manga aí, mas então tá bom. No próximo semestre você vai ofertar Literatura Brasileira 2 também, professora? Eu ainda não sei como é que vai ser o próximo semestre ainda, assim que eu souber eu falo. Tá bom. Tá bom? Então tá, então a gente se encontra semana que vem com a Clarice. Tá bom, obrigado, professora. Até, gente. Obrigado. Até, tchauzinho, obrigada. Bom fim de semana. Tá, todos aí, um abraço. Tchau, tchau.